Temos 12 estados com o segundo turno. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni se enfrentam nesse segundo turno na disputa pelo governo do estado. Reportagem de Felipe Vicari. E neste domingo, os eleitores do Rio Grande do Sul irão às urnas para decidir quem representará os gaúchos no Palácio Piratini nos próximos 4 anos e também para efetivar os seus votos nos candidatos à presidência da República. Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni chegam a este segundo turno de eleição com propostas divergentes para a gestão estadual. O embate entre os candidatos ficou evidente em entrevistas e debates realizados nas últimas semanas, inclusive com troca de acusações e hostilidade. Algumas falas de ambos candidatos acabaram tendo repercussão nacional, especialmente quando o assunto foi as alternativas à adesão do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal da União. As trocas de acusações acirraram os ânimos de ambos candidatos e também dos seus respectivos apoiadores nesta reta final de campanha. No primeiro turno, Onyx obteve 37,5% dos votos dos gaúchos, enquanto que Eduardo Leite largou atrás com 26,8%, quase não chegando a um segundo turno de eleição. Por outro lado, de acordo com a mais recente pesquisa IPEC, divulgada nesta última sexta-feira, dia 28, Eduardo Leite apresentou 56% das intenções de voto contra 44% de Onyx em votos totais. Ainda outro assunto que repercutiu no estado nesta reta final de campanha foram os casos de assédio eleitoral no trabalho. De acordo com informações do Ministério Público do Trabalho, 171 denúncias foram recebidas até a última sexta-feira, dia 28. O Rio Grande do Sul é o 5º estado brasileiro com maior número de denúncias registradas. Para a Jovem Pan, Felipe Vicari. Bom, analisando essa situação no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deixou o governo do estado, tentou se viabilizar candidato a presidente da República, não conseguiu e voltou agora para disputar o governo do estado. Amanda Klein, o que se esperar dessa eleição no Rio Grande do Sul? Tiago, as pesquisas divulgadas ontem mostram, e nos últimos dias também mostram o Eduardo Leite com uma vantagem sobre o Onyx Lorenzoni. Apesar de o Onyx Lorenzoni ter saído vitorioso no primeiro turno, o Leite conta com algumas vantagens. Por exemplo, com os eleitores provavelmente do PT, do Edgar Preto, que ficou em terceiro lugar e por uma diferença muito exígua não passou para o segundo turno, pouco mais de 2 mil votos em relação a Leite. Lembrando que Leite é ex-governador do Rio Grande do Sul, o estado nunca reelegeu um governador, então pode ser a primeira vez a quebrar esse recorde, essa máxima, esse mito, mas lembrando também que o Eduardo Leite chegou a se desincompatibilizar do governo porque queria ser candidato à presidência da República pelo PSDB, primeiro perdeu as prévias, mas mesmo assim deixou o governo do Rio Grande do Sul, voltou a ser candidato. E ele é uma das figuras do PSDB que ainda resiste e pode ser um dos nomes, ele, Raquel Lira, por exemplo, Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul e Raquel Lira em Pernambuco, serem alguns dos sobreviventes desse PSDB que saiu absolutamente estraçalhado das urnas no primeiro turno, com uma bancada muito menor na Câmara dos Deputados, não chegou, perdeu o maior colégio eleitoral do país após 28 anos, que é o governo de São Paulo. O Rodrigo Garcia não chegou ao segundo turno. Então, Eduardo Leite, Raquel Lira, Eduardo Riedel são figuras que ainda sobrevivem do PSDB e se conquistarem o governo desses estados hoje, serão lideranças jovens importantes que podem garantir a sobrevida e o futuro do partido. É de se imaginar que a maioria dos eleitores de Edgar Preto, e as pesquisas mostram, confirmam isso, migrem para Eduardo Leite, porque certamente não votariam no candidato de direita, que é representado pelo Onyx Lorenzoni. E o Onyx Lorenzoni cometeu várias gafes nessa reta final. Essa imagem do debate que vocês mostraram aí agora há pouco, por exemplo, foi uma discussão que parecia a turma do Chaves, em que o Eduardo Leite perguntava qual a proposta dele para a dívida do Estado e o Onyx Lorenzoni respondia, melhor que a sua. Aí o Eduardo Leite, ok, tudo bem que é melhor que a minha, mas qual a sua proposta? Muito melhor que a sua, respondia o Onyx Lorenzoni, sem, no entanto, detalhar qual era a proposta dele para a dívida do Rio Grande do Sul. Além do mais, levou uma campanha eleitoral à televisão, dizendo que pela primeira vez o Rio Grande do Sul teria, pela primeira vez não, mas que o Rio Grande do Sul teria uma primeira-dama de verdade, em uma óbvia referência ao fato de Eduardo Leite ser gay, assumidamente gay,
ou seja, uma fala muito preconceituosa e discriminatória, e outras gafes que Onyx Lorenzoni foi produzindo ao longo desse segundo turno. Não apertou a mão do Eduardo Leite, deixou ele no vácuo, como se diz popularmente, depois de um debate numa dessas redes de televisão. Então é de se imaginar que Eduardo Leite saia vitorioso das urnas hoje, mas nunca se sabe, porque o Rio Grande do Sul produz muitas surpresas e reviravoltas, e às vezes as pesquisas erram justamente no Rio Grande do Sul. Então é sempre bom esperar a voz das urnas. Vamos esperar e ficar de olho. Mota, ainda sobre o Rio Grande do Sul, destaque também para essa informação de ser o 5º estado do país com mais denúncias de assédio eleitoral. Esse crime que se destaca esse ano, o de coagir funcionários a votar em um determinado candidato, é isso? Adriana, é mais um crime que surgiu no ordenamento jurídico brasileiro recentemente, né? Acho que a gente pode até abrir uma sessão, um programa especial aqui na Jovem Pan sobre os novos crimes do ordenamento brasileiro. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Eu imagino que deva ser ilegal, de qualquer forma, você obrigar qualquer pessoa a votar em um candidato. Agora, daí até criar uma nova categoria e ficar preocupado com a quantidade de denúncias que, de qualquer forma, me parecem infinitamente pequenas diante da quantidade de eleitores. Então, eu, na minha opinião de cidadão, de eleitor, não acho que isso seja uma coisa relevante. Quanto à situação do Rio Grande do Sul, é como a Amanda falou, eu acho que essa eleição ela é uma caixinha de surpresas. Eu confesso que me surpreenderia uma reeleição do Eduardo Leite, porque eu acho que ele cometeu 2 erros graves. Primeiro, ele se deixou seduzir pela mosca azul, né, pela possibilidade de ser presidente da República, abriu mão do cargo que ele já tinha de governador, entrou numa disputa com João Dória pelo direito de ser indicado candidato do PSDB à presidência da República, né, uma disputa que teve lá seus momentos tragicômicos. E a segunda coisa ruim no registro do Eduardo Leite foi o seu desempenho durante a pandemia, né? Ele ficou conhecido por ter bloqueado alas dos supermercados e dito aos gaúchos o que é que eles podiam e o que é que eles não podiam comprar. Então, leite pó você pode comprar, mas shampoo você não pode. E isso é um cerceamento da liberdade de um tipo do qual a gente nunca tinha ouvido falar antes. Então, causa dúvida se o eleitor gaúcho vai chancelar um projeto como esse, votando nele.